fazer oração? Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente em cada coração. Amém. E para nós dar início a este culto de louvor, honra e glória ao nosso Deus, nós vamos... Deixa eu escolher aqui, que eu não tinha escolhido ainda. Nós vamos cantar o hino Mensagem ao Mundo. Ao Senhor nós vamos nos levantar. A mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino nos fundar, um reino de paz e amor. Eu não lembro. Tá afinado lá. Eu também não sei. Não sei Pega o Inário lá, por favor. Nós cantamos aqui, mãe. É isso mesmo. Boa noite, irmão. Boa noite, seja bem-vindo. Então, quem tiver condições, vamos nos ajoelhar para nós falar com o nosso Deus. Pois, querido Jesus, que estamos aqui, Pai, é para te adorar e te servir. Amém. Amém. Que o teu bom Santo Espírito esteja no coração de cada um, Senhor. Amém. Que o Senhor possa cuidar, Pai, dos nossos filhos, de todos os nossos parentescos. Amém. Que o Senhor possa cuidar, Pai, de cada pessoa que está na rua, Senhor Jesus. Cuide das pessoas que estão nos hospitais, Senhor Jesus. Cuida de todos nós. Amém. Derrama teu santo e bom Espírito, Pai, hoje e sempre, porque o Senhor é o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Amém. Pai querido e Pai amado, nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra. Derrama teu santo Espírito sobre o pregador desta noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Como descrever? Como explicar? O amor que vem de ti, Senhor, é tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas nossos corações ousam cantar um hino de louvor, os salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações, nem mesmo seu falar, todo o céu e o mar
para conseguir e dizer do nosso amor. Mas nossos corações ouçam-nos cantar um hino de louvor, os salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, Mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Mas nossos corações ouçam-nos cantar um hino de louvor, os salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Amém. Amém. Quem está sem Bíblia, vamos recapitular, vamos estudar, ver o que a palavra tem para nós hoje. Irmãos, feliz aquele que estuda a palavra de Deus, feliz aquele que dispõe de um tempo para vir ouvir a palavra de Deus. Amém. E que isto não seja só uma vez na vida, que nós façamos hábito, tenhamos esse hábito de estar sempre aprendendo, porque a Bíblia, ela nos dá um conhecimento muito importante. O conhecimento do mundo não tem valor para Deus. O conhecimento da Bíblia, Deus considera a pessoa sábia quando ela estuda a palavra de Deus e obedece aquilo que Deus tem falado. Deus considera aquela pessoa sábia, e a pessoa que não dá ouvido à palavra de Deus, mesmo que ela estude, ela tenha graus elevados, posições elevadas para Deus, ela é louca. Interessante isso, amigo. Deus fala que essas pessoas são loucas. E interessante, se vocês prestam atenção, ver que quanto mais o homem estuda, quanto mais ele pega posições, ele se afasta de Deus. Quando ele estuda outras coisas, a não ser a palavra de Deus, o homem se afasta de Deus. Quando ele chega a ser cientista, veja bem, quando ele galga o degrau de se tornar um cientista, ele chega à conclusão de que não existe Deus. Olha só. Você vê só. E Deus é quem dá entendimento para aquele infeliz que está aprendendo, se tornando sábio, e depois que ele fica sabido, ele diz que não existe Deus. Então, por isso Deus fala que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Mas aquele que busca Deus, a verdadeira sabedoria, nós vamos ver o que é a verdadeira sabedoria. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 9. Jeremias 9. Para nós ver o que é a verdadeira sabedoria. Jeremias 9,
23. Jeremias 9, 23. A irmã, por gentileza, irmã, leia para nós 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua fortaleza, nem o rico na sua riqueza. Olha só, Deus está dizendo para nós não se gloriar nessas coisas do mundo. Não se gloriar nos nossos bens materiais. Tem pessoas que acham que é muito melhor do que o outro, ele é mais que o outro porque ele tem algo a mais do que o outro. Deus fala, não se glorie nisso. Porque Deus, ele é o dono de todas as coisas e ele não fez acepção de pessoa e não faz acepção de pessoa. Para Deus todos são iguais. E nós, que temos uma coisinha mais do que o outro, queremos empinar o nariz, achar que somos melhor do que o outro. Sei que a pessoa como é o ser humano é terrível. E aqui está dizendo, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ah, porque eu entendo, eu não vou ouvir aquele homem falar porque o homem é um analfabeto, e eu tenho cursos, tenho teologia, eu tenho faculdade, eu ir lá escutar aquele homem falar, é uma humilhação para mim. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque ele, com todas essas coisas, mas se ele não busca Deus, ele é um louco. E aquele que é simplesinho, mas se ele busca Deus, ele é sábio. Ele é o verdadeiro sábio. Vamos ver, Lília, o que diz aqui o 24? Vamos ler o 23, vamos ler 9, 24. Mas o que se gloria-se nisso, em me conhecer e saber que sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradeço, diz o Senhor. Está vendo? Deus está dizendo, olha, não se glorie nos seus bens materiais, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Está vendo? Deus, ele se agrada quando nós buscamos conhecer a Deus. Está vendo aí? Então, se nós não buscar conhecer a Deus, como que nós estamos agradando a Deus? Nós estamos se enganando a nós mesmos. E interessante, todo mundo sabe, acima dessa menina aqui em diante, do tamanho dela, da idade dela para frente, já sabe que vai haver um dia de juízo. Vai haver um dia de juízo. Pode perguntar a qualquer pessoa de qualquer religião. Tem aquele que diz que não acredita em Deus. Mas você sabe, todos aqueles que dizem que não acreditam em Deus, eu quero que vocês entendam isso. Todos eles acreditam em Deus. Eles não querem dar o braço a torcer. Vocês estão entendendo? Não querem dar o braço a torcer. Todos acreditam em Deus. Mas eles falam que não acreditam. Por quê? Porque eles estão revoltados com Deus, porque eles pediram alguma coisa a Deus e Deus não deu. Então eles falam, então não existe Deus. Ou talvez porque morreu um filho, morreu uma filha, ele fala, não existe Deus. Eu cria tanto em Deus, eu falava tanto em Deus que Deus era bom, Deus deixou meu filho morrer. Ainda diz assim, onde estava Deus nessa hora? Exatamente, irmão, exatamente. Então muitos passou por algum desses problemas e abandonam a fé em Deus e dizem, não existe Deus. Outros dizem, esse atirador que atirou lá no Rio de Janeiro, lá na escola, lá, e matou lá 7 ou 8 crianças, né? Se Deus existisse, por que Deus não segurou a mão daquela pessoa? Por que Deus não teve uma que eu estava dando estudo para ele? Na semana que passou isso, na próxima semana ele já não quis mais o estudo. Ele já me recebeu dizendo que não existe Deus. Aonde estava Deus? Por que Deus não matou aquele camarada lá antes dele fazer aquilo? Então são essas pessoas que dizem que não existe Deus. Porque ela fica revoltada com alguma coisa que ela vê e ela não compreende por quê. Um ateu, aqui nós temos aqui um DVD, eu não vou passar porque não vai dar tempo. Nós temos aqui um filme de uma pessoa que era
um filho de Deus, uma pessoa que era temente a Deus. Mas ela ficou revoltada por algum desses problemas que aconteceu. E ela se afastou de Deus e entrou na maçonaria. Se tornou um maçônico. A Bíblia diz que aquele que se afasta de Deus, vem o quê? 7 demônios a mais. 7 demônios. Então agora habita nele 8 demônios. 8 demônios. E esses 8 demônios vai fazer com que ele se torne uma pessoa pior do que o que ele era antes de conhecer a Deus. Porque nós, quando não conhecemos a Deus, tem um demônio que segue aquela pessoa. O Satanás, ele designa aquele demônio para fazer a perdição daquela pessoa. Vê se vocês compreendem isso. E esse demônio é quem faz as pessoas pecarem. Ir para os caminhos errados, procurar o que não presta, e fazer coisas erradas. Esse demônio é que faz isso. Quando a pessoa dá ouvido à palavra de Deus, o Espírito de Deus expulsa esse demônio da vida dessa pessoa. E ela passa agora a ser uma filha de Deus, um filho de Deus. Com o tempo, se essa pessoa vem fracassar na fé, só que quando aquele demônio, veja bem, quero que vocês entendam isso, quando aquele demônio é expulso da vida daquela pessoa, Deus expulsa aquele demônio daquela pessoa, aquele demônio, ele não vai para outra pessoa. Ele não vai, ele não tem autorização de ir para outra pessoa. Escutem bem isso. Ele fica vagando. Esse demônio fica vagando. Então, vejam bem. Aquele demônio que estava me atacando antes de eu conhecer a Deus, quando eu conheci a Deus, ele foi expulso. Então ele vai, fica vagando. Suponho que ele está aqui em tal lugar. De repente, o irmão Eustáquio aceita Jesus também como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus afasta aquele demônio também que estava atormentando ele, fazendo com que ele pecasse contra Deus. Aquele demônio agora sai e se afasta e vai lá e encontra aquele demônio que estava sozinho, me atacando, o que me atacava antes. Entendeu? Encontra aquele demônio lá sozinho. Aí ele, colega, poxa colega, não deu certo, hein? Poxa, eu tentei tanto fazer com que o Emílio não aceitasse Jesus, ele acabou aceitando Jesus, mas eu fiz o que pude, rapaz. O outro falou, rapaz, você precisa de ver o que eu fiz lá com o Eustáquio também. Tentei de todas as formas, mas não teve jeito, viu? Ele deu ouvido à palavra de Deus, aí Deus nos expulsou. Mas o que vocês estão entendendo? Então eles ficam ali amigos um do outro. Aí vem o outro lá do irmão Emilson lá, que afastou do irmão Emilson, que Deus tirou. Deus afastou aquele demônio do irmão Emilson, aquele demônio vai lá e se junta e fica aquela roda de demônios ali conversando, explicando, e todos eles tristes porque não deu certo a missão deles. E a missão deles era fazer com que o Eustáquio se destruísse. A missão deles era fazer com que eu me destruísse. A missão deles era fazer com que o nosso amigo, o nosso irmãozinho ali, se destruísse. Mas eles não conseguiram. Porque nós temos ouvido a palavra de Deus. Então eles não conseguiram. Agora eles ficam ali em reunião entre eles. Agora vejam bem. Se eu afasto da palavra de Deus, o que acontece? Vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro. Dois. Ele tá com a Bíblia, não tá? Não. Cadê? Tá não, cadê? Dá uma Bíblia. Não é Bíblia, não? Não. 2 Pedro 2. Bem grande. 2 Pedro 2,20. Vamos ver agora. Como eu estava dizendo, que o demônio saiu, se afastou, e eu conhecia Jesus, mas eu agora desvaneço a minha fé, eu caio de novo, não quis mais continuar seguindo a Jesus.
o que acontece aqui no 2:20? Vamos ver quem vai ler, o irmão, por favor, 20, irmão. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então, obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, aqui está dizendo, olha, portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, quer dizer, eu estava nas contaminações do mundo, que aquele demônio estava fazendo com que eu me contaminasse. Eu estava nas contaminações do mundo. Mas eu escapei mediante... Por que eu escapei? Porque eu tive o conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, eu tive o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então agora eu me deixo de novo enredar. O que é enredar? A rede era uma armadilha que pegava pássaro. Que de primeiro, os passarinheiros pegavam pássaro com rede. Veja só. Então por isso está falando aqui, se deixa enredar. Então agora se eu vou me deixar enredar, o passarinheiro aqui agora é o Satanás. O Satanás está jogando a rede para ver se me pega de novo, de todas as formas. Para fazer aquele demônio que estava lá no canto voltar e vir me atuar na minha vida para mim me perder. Então ele começa a jogar rede de todas as formas para ver se me pega. Mas aí eu dou moleza, como se diz. Eu dou moleza, me afasto de Jesus, eu me afasto de Jesus, aí fica fácil para ele jogar rede e eu cair. Você está entendendo? Porque é o poder de Deus que não deixa que essa rede do Satanás venha me pegar. Então aqui diz assim, se eu me deixo enredar de novo e sou vencido pelo diabo, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então agora eu vou ser uma pessoa pior do que o que eu era quando eu tinha aquele demônio que estava me atormentando. Agora eu vou ser pior. Por quê? Por quê? Mateus, agora eu vou procurar que eu não me lembro, não estava programado. É Mateus, mas vai ser fácil de achar. Mateus. Acho que é 12. Vamos pro 12 lá, que eu acho que é isso mesmo. Mateus 12, 19, Mateus 12, 43. Mateus 12, 43. Antes de nós ler, vejam bem, aqueles demônios, preste atenção agora, aqueles demônios que estão conversando lá entre eles, e chateados por não ter cumprido a missão, por ter falhado na missão, eles, em vez em quando, eles vêm dar uma olhadinha na pessoa que ele azucrinava. Vem olhar para ver se a pessoa fracassou na fé, saiu do caminho de Deus para ele voltar de novo. Então ele vem dar uma olhadinha. Quando ele chega, ele já vê o brilho do Espírito Santo naquela casa. A casa é a pessoa. Então naquela casa ele vê a casa brilhando. Aí então ele nem mais perto não chega. Ele já volta de novo. Fala, não deu certo. Não tem jeito. Então ele volta. Então o outro também vai lá no obstáculo, dá uma olhadinha e vê brilhando. Mas se eu me afastar de Jesus, aí me apaga. A minha casa se apaga. Vocês estão entendendo? Se apaga. Aí quando aquele demônio vem de novo para dar uma olhadinha, aí encontra o diabo, ele não gosta de luz, ele gosta da escuridão. Você vê que os bandidos, eles quebram a luz do poste, né? É para poder ficarem à vontade. Porque quem tem obras boas quer que o mundo veja. Quem tem obras más quer esconder, quer abafar. Então o Satanás, agora aquele espírito, quando ele vem, que ele vê a casa apagada, ele diz, opa, tá pra mim. É ali que eu vou fazer morada de novo. Aí ele, escute bem, ele vê a casa apagada. Aí ele fica tão alegre que volta de novo lá onde estão os amigos dele. Veja bem, estão os amigos dele e fala,
eu te convido para ir morar comigo naquela casa que era minha. Eu te convido para ir morar comigo. Então ele leva mais sete daqueles e vai lá e entra naquela casa onde ele estava. Por isso que o estado daquela pessoa fica pior do que o que era antes dele conhecer a Jesus. Porque ele conheceu a Jesus, se afastou de Jesus, agora o pecado dele se torna um pecado Voluntário? voluntário. Um pecado voluntário. O que é pecado voluntário? É você tem conhecimento daquilo que não deve fazer e faz. E você estudou a Bíblia, viu que Deus falou, não faça isso. E você agora vai e faz. Antes você fazia aquilo, mas você não sabia. Você não sabia. O pecado era facinho de Jesus perdoar. Com a morte de Jesus na cruz, ele perdoa o pecado de todos aqueles que pecaram inconsciente, ou seja, sem saber que aquilo era pecado. É por isso que as crianças, Jesus falou, não embaraceis, deixai elas vir a mim, porque delas é o reino de Deus. Você está entendendo? Por quê? As crianças não têm pecado voluntário. O pecado da criança é o pecado original, é o pecado de nascer. Porque ela já veio do pecado. Mas ela mesma em si, ela nunca pecou. Você está entendendo? Então esse pecado é limpo com o sangue de Jesus. Se a criança morrer, ela está salva. Vocês estão entendendo? Ela está salva. Tem pessoas que dizem que é só a criança dos crentes que está salva. Isso é uma falta de espiritualidade. Se Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, ele está dizendo, deixe vir as crianças dos crentes, não. As crianças. Porque dos tais delas, das crianças é o reino de Deus. Porque a criança não tem pecado. E também não sabe o que é se arrepender, né? Isso, exatamente. Então é por isso que nós não devemos batizar a criança enquanto ela não tiver ainda um discernimento, quando ela não souber ainda o que está fazendo. Que já estão começando a fazer isso, batizar a criança nova. Você está tirando o direito da criança. Quando se batiza uma criança nova, está tirando o direito dela. Só que Deus na sua justiça e na sua misericórdia, ele imputa a quem batizou, os pais e o quem batizou. Mas na criança Deus não imputa o pecado. Porque quando nós se batiza, nós morremos para o pecado. A criança não pecou ainda, eu vou batizar a criança. E nem sabe? Você está entendendo? A criança não pecou ainda, eu vou batizar ela. Então, quando ela cresce mais um pouquinho que ela pecar, que ela não tem consciência, ela não sabe ainda, não tem responsabilidade naquilo que ela fez, ela vai pecar. Então agora ficou feio, ficou chato, ficou esquisito. Agora entre ela e Deus. Porque no batismo é uma promessa. Eu vou viver para Deus. Como a criança vai fazer essa promessa? Eu vou ver. Ela nem sabe o que está fazendo. Então veja, nós sempre falamos isso da igreja romana. Sempre falamos. E agora nós já estamos quase querendo imitar. Já diminuindo as idades para batizar. De primeiro só batizava com 12 anos. 12 anos. Agora já batiza com 8. Talvez até menos, em alguns casos. Mas isso aí eu não vou entrar muito perto. Mas que a verdade é, temos que batizar quando a pessoa tem consciência do que está fazendo. Ah, mas é filho do crente, é filho da crente, não tem importância, não tem importância ali na frente do crente, na frente da mãe, é como assim, mas lá atrás, junto com os outros moleques, como é que é? Ela vai demonstrar que é cristã lá? Não. Ela vai fazer o que os outros estiverem fazendo, lá brincando. Mas já batizou? Pronto, se não batizou ainda, tá, na hora que batizar, está limpo o pecado. Mas já batizou e continua acumulando o pecado. Agora vamos ler 12 de Mateus 46, o versículo. 12:46. O irmão Gutenberg queria ler para nós, irmão? 12:46. Falando eles ainda com multidão, eles
que estava fora sua mãe e seus irmãos. Ô irmão, peraí, irmão, é 43, desculpe. É 12:43. Você está falando da... É isso, é a família de Jesus. É a estratégia de Satanás. Vamos ver. 12:43. Quando o Espírito imundo tem saído do homem, ainda por lugares, andam por lugares, aridos, buscando repouso e não encontram. Isso, tá bom, irmão. Obrigado, Deus abençoe. Olha, aqui diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, quando é que esse espírito sai do homem? Quando ele conhece a Jesus. Quando sai do homem, eles andam, esse espírito anda por lugares áridos, como se fosse deserto. Anda lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Olha aí. Quer dizer, se não fosse do jeito que eu falei, ele saía de um e entrar no outro. Não é? Mas ele sai, mas aí ele não acha mais para onde ir. Ele fica em lugares áridos. Irmã, por gentileza, irmã Ana, o 44. Então disse: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acho a casa desocupada, varrida e adornada. Olha só, ele acha varrida e ornamentada, ou seja, do jeito que o diabo gosta. Ele chegou lá, ele viu escuro, ele falou: opa, é comigo. Que escuro era? A falta do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Porque ela recebeu o Espírito Santo de Deus e depois se afastou, não quis mais. É terrível, é terrível. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nunca venha acontecer isso com nenhum de nós. Aí ele começa a fumar, começa a beber, começa a dançar. Fica pior do que o que era. É pior do que o que era. E isso aí, irmão, nós temos visto na prática. A Bíblia não falha, irmão. Quando uma pessoa sai da igreja, ele fica pior do que o que ele é. Fica com raiva de Deus. Não tem vontade. Ele sai da igreja e fica com raiva de Deus. Não quer nem ver falar de Deus. Deus não tem vontade de voltar de jeito nenhum. Não quer nem ver falar em Deus. Veja só, vamos para o 45. Emilson, por gentileza, Emilson. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E assim também acontecerá a essa geração perversa. Está vendo aí? E quem é a geração perversa? Jesus está falando. E isso acontece também para a geração perversa. É todos aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Perverso é aquele que ouve essas palavras, que ele pode ser liberto. Pode ser não, ele vai ser liberto desse espírito imundo que atormenta ele e ele não quer. Isso é uma perversidade que ele está fazendo para a sua própria alma. E se a pessoa não tem amor a si próprio, jamais ele vai ter amor ao próximo. Não é? Então, opa, tem muito tempo ainda. Nossa, mas está mostrando aqui o estudo. Agora nós vamos ver o que diz em Deuteronômio 8:6. Deuteronômio 8:6. É o 5º livro da Bíblia. Acho isso. É o irmão Antônio que vai ler. 8:6, irmão Antônio, por gentileza, irmão. Observa, pois, o mandamento do Senhor, seu teu Deus, andando em seu caminho e temendo. Interessante, obrigado, irmão. Veja o que diz aqui em Deuteronômio 8:6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Temer. Deus está falando para nós temer a Ele. O que é temer a Deus? Será que é ter medo de Deus? Não. Temer não é ter medo.
Muitas pessoas interpretam que temer, temer. Não. Temer é respeitar. Temer é honrar. Um pai, veja bem, um pai rigoroso que cria seus filhos na disciplina, cria um filho fazendo com que ele seja um verdadeiro homem amanhã, esse filho teme o pai. Quando o pai fala algo, ele faz. Mas ele não tem medo do pai. Quando o pai chega, se o pai estiver afastado, quando o pai chega, ele corre e abraça o pai. Mas quando o pai fala, filho, é para fazer isso, ele vai e faz. Então, temer não é ter medo. E às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, temer, ter medo. Não. Então, esse filho, ele é isso, exatamente, é respeito, exatamente, honrar o pai, obedecer a palavra do pai. Então Deus quer que nós faça isso, que nós honre a Ele. Como se honra a Deus? Obedecendo a sua palavra. O povo está tudo aí dizendo que é servo de Deus, que honra a Deus, mas honra só da boca para fora. Da boca para fora. Honrar a Deus é demonstrar. Eu obedeço aquilo que Deus tem falado. Isto é honrar a Deus, é temer a Deus. Aí mesmo no Deuteronômio, nós estamos no 8, vamos para o versículo 20. Olha, por gentileza, o 19, Roger, por favor. Mas se vocês se esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso, hoje, que vocês certamente morrerão. Olha só, obrigado. Então aqui está dizendo, olha, se esquecer do Senhor teu Deus, tá vendo? Se você não temer a Deus, não honrar Ele, não obedecer a sua palavra, ele está dizendo. Se te esquecer do Senhor teu Deus e andar após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros. Vós outros é vocês. Protesto hoje contra vocês que perecereis. Vocês vão perecer. Então, aqui diz assim. E o que é servir outros deuses? Obedecer a mandamentos de homem já é servir a outros deuses. Está fazendo do homem um pastor que fala que não deve obedecer o mandamento de Deus. E a pessoa obedece o pastor e não o que diz a Bíblia. Ele está fazendo daquele pastor um Deus. Idolatrando. Ainda está idolatrando e achando que ele tem mais autoridade do que Deus. Porque Deus disse, lembra-te do dia de sábado para santificar. Aí vem um pastor e diz, isso não precisa mais. Era naquele tempo, agora não precisa mais. Aí a pessoa diz, então não vou guardar não. Quer dizer, a pessoa confiou em quem? No pastor e não na palavra de Deus. Quer dizer, achou que aquele pastor tem mais autoridade do que Deus. Está derrubando a palavra de Deus. Aquela palavra caiu por terra na vida daquela pessoa, porque aquele pastor ensinou assim. E ele, sendo pastor, ele é pastor para ensinar o povo a temer a Deus. Todo pastor. Ele é pastor para ensinar o povo a temer a Deus. E quando ele ensina o contrário, a pessoa não temer a Deus, ele é um anticristo. Ele é um falso profeta. Vocês estão entendendo? Um falso profeta. Mas fala bonito, prega bonito, o homem fala em língua, cura as pessoas, quando ele faz oração muito escura, se levanta. Jesus, ele disse, olha, nos últimos tempos, não deixe de ser enganado, não deixe que ninguém engane vocês. Nos últimos tempos vai vir falsos cristos e falsos pastores, operando grandes sinais de prodígio, que vão enganar até os eleitos. Se possível, vão enganar até os eleitos. Aqui fala que aquele que ensinar errado será chamado menor no reino de Deus. E esse vai ser chamado assim só no pensamento, que lá não vai. De jeito nenhum. No fim ele fala assim, se vossa justiça não excederem muito aos espíritos e fariseus, jamais entrarei no reino. Então,
Porque os escribas fariseus falavam, mas não faziam. Então, se vocês for a mesma coisa, se eu for a mesma coisa, jamais eu vou entrar no reino de Deus. É em Oséias que fala que meu povo está sendo destruído por falta. Nós tivemos esse assunto na terça-feira passada. Então, agora vamos... O 20 agora, por caso. O irmão lê. Deixa o irmão ler, pode ler. Qual que é? 8:20. Deuteronômio mesmo? Isso. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis por não quereres ouvir a voz do Senhor, vosso Deus. Está vendo? Quando Deus trouxe aquele povo lá do Egito para Canaã, eu quero que vocês entendam isto. Agora, na realidade, eu quero que vocês entendam. Eu vou falando e quero que vocês entendam isso. Depois quero que vocês entendam isso. Né? Então, eu quero que vocês entendam tudo. Em nome de Jesus. Então, quando Deus trouxe aquele povo para Canaã, Canaã era uma terra totalmente abençoada por Deus. Aquela terra era uma fartura enorme, imensa. Você jogava uma semente ali, daqui uns dias estava a árvore com cada fruto, que era uma beleza. E Deus viu seu povo lá no Egito sofrendo como escravo ali, construindo pirâmides, construindo grandes palácios lá no Egito. Os escravos põem debaixo de chicotes sem ganhar nada, só a comida e a moradia. Deus se lembrou do seu povo. O povo começou a clamar a Deus pelo sofrimento que estava. Deus se lembrou do seu povo, suscitou um mediador que fosse tirar o povo, que todos sabem, que foi Moisés. Agora Moisés tira. Deus operou grandes milagres para poder fazer com que aquele povo saísse dali. E eles saíram dali pelo poder de Deus. E no caminho para ir para Canaã, eles começaram a blasfemar contra Deus, pecar contra Deus, não obedecer os mandamentos de Deus, duvidar de Deus, que Deus não ia levar mais para aquela terra, que essa terra nunca chegava. E o povo, muitos não compreendem por que foi demorada essa viagem, não compreendem. Muitos chegam a dizer assim, mas por que Deus não levou logo? Ficou tanto tempo esse povo. É porque Canaã era considerado um céu aqui na terra. Era considerado um céu aqui na terra. E para nós entrar no céu, nós precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus, para poder nós entrar no céu. Para aquele povo entrar em Canaã, eles precisavam obedecer a voz de Deus, aprender como adorar a Deus, para poder eles entrar. Deus falou, eu trago eles e no caminho eu vou ensinando. Aí, eu vou ensinando. Quando chegar lá, eles já aprenderam. Mas o povo, Deus disse, esse povo é de duro serviço. Cabeça dura. Serviço é um nervo que nós temos aqui no pescoço. Né? Pode ser interpretado como cabeça dura, mas na realidade isso é um nervo, que eu não sou velho, eu não entendo nada disso, mas isso é um nervo que nós temos aqui que chama serviço. Então, quando esse nervo está duro, você não consegue virar a cabeça, nem para lá, nem para cá. Você entendeu? Então, a mesma coisa dizer cabeça dura. Então, Deus diz, esse povo é de dura serviço. Quer dizer, ouve, mas não escuta, não obedece. Então, quando o povo estava chegando perto lá de Canaã, eles pecavam contra Deus. Você está entendendo? Blasfemavam. Exatamente. Eles pecavam contra Deus. Eu falei, olha só, já estava chegando. Pecaram contra. Agora eles precisam se purificar. Eles precisam compreender, entender que pecaram contra mim. E se arrependam. E eu perdoo e eles entram lá em Canaã. Mas para eles entenderem, Deus falava, agora você volta, dá uma volta lá por trás do monte lá e volta de novo para aqui. E nessa volta, às vezes passava 1 ano, 2 anos.
para chegar de novo naquele lugar. Que era para naquele tempo ele entender que ele pecou contra Deus, que ele pedir perdão a Deus, que ele não vai mais fazer isso, agora ele vai ver Deus. E Deus ia abençoar eles, que eles não iam sofrer nada no caminho. Se ele se arrependesse, entendesse que foi por causa daquilo. Mas quando eles entendiam, era já depois de muito sofrimento, aí ele vinha de novo, antes dele chegar no mesmo ponto, já erravam de novo. Por isso demorou. E chegou um ponto de só entrou dois, Caleb e Josué. Aqui, nós lemos em... Deuteronômio. Só dois que saiu do Egito. Mas saiu do Egito aproximadamente 1.600.000 pessoas. 1.600.000 pessoas. E só entrou dois desses que saíram do Egito. Mas entrou muito mais de 1.600.000 pessoas. Você está entendendo? Por quê? Vocês têm que entender. Imagine 1.600.000 pessoas saindo, homens e mulheres e crianças. Demorou 40 anos para chegar lá. Quantas crianças não nasceu no caminho? Né? Por exemplo, aquela mulher que já saiu grávida, ali com mais uns 15 dias de viagem, ela deu a luz. Deu a luz. Com 20 anos, aquele menino já podia se casar também. Você está entendendo? Com 20 anos. Com 40, 1 milhão, quer dizer, 1.600.000. Cada um, veja bem, cada um tivesse uma descendência de 3 pessoas, veja bem, de 3 pessoas, que naquele tempo o filho era o que mais, a família tinha 20, 30 filhos, 15, 20, 40, era assim. Mas eu estou pondo 3 por cada pessoa que saiu. 3. Se sair 1.600.000 vezes 3, dá 4.800, né? Mas a Bíblia não especifica que é só os 2 que entraram? Não. Só os 2 que saíram do Egito. Daquela geração. Que saíram. Os que nasceram no caminho entraram tudo. Eu nunca tinha entendido isso. Agora, por quê? Por quê? Vamos explicar por quê. Isso serve de exemplo para nós. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que estamos ouvindo, se nós não dar atenção, largar para lá, nós também não vamos entrar na Canaã. Aquele povo que saiu do Egito, eles presenciaram o poder de Deus, literalmente. A olho nu. A olho nu, literalmente. Eles presenciaram o poder de Deus. Deus mandou 10 pragas ali no Egito, e essas pragas só atingiu os egípcios. O povo de Deus estava ali no meio e a praga não atingiu. Quando eles saíram, assim que eles saíram, encontrou o mar vermelho na frente. E Deus abriu o mar para que eles passassem. Então eles viram esse milagre miraculoso de Deus. E mais na frente começaram a duvidar de Deus. Você está entendendo? Ali mesmo já começaram a reclamar. Vão morrer assim. Exatamente. E Deus fez essas maravilhas no caminho. Deus mandou o pão do céu, que era o maná para eles, água da rocha para eles. A sandália que eles calçaram não se estragava. Deus protegia eles. O deserto que eles caminhavam era um sol de rachar, mas Deus colocava uma nuvem. Deus ficava como se fosse uma nuvem, Jesus Cristo. Aquela nuvem cobrindo toda aquela multidão de gente, aquele 1.600.000 de pessoas. A nuvem só estava ali em volta de onde estava aquele povo, para eles caminhar com sombra e água fresca. Quando era de noite, se precisasse andar mais, Deus transformava numa bola de fogo que aquecia todos eles e alumiava o caminho para eles caminhar. Deus fez tudo isso. A recompensa era a terra de Canaã. Eles não entenderam. Deus é de tudo, eles não faltou nada. Exato, nada, e eles reclamando. Durante esses 40 anos. É verdade. Chegou uma época que eles quiseram até voltar, né, pai? Eles acharam ruim com Moisés, né? Tiraste nós lá do... Então, o que mais pesou foi quando Deus mandou o maná, que era um alimento que tinha todos os nutrientes que o corpo humano precisa. Imagina.
Deus fez o corpo humano, Deus agora está dando aquele alimento para eles. O alimento que tinha tudo. E eles agora reclamando com Moisés, porque saiu do Egito, lá nós éramos escravos, mas lá nós comia carne de porco, nós comia peixe, nós comia todas as frutas que tinha lá, e agora nós estamos comendo só esse pão fio. Mamílio, e eu tenho que você falar assim, ele diz pão nojento. É isso que ele diz. Deus mandou os codornos para ele. O pão que Deus estava mandando. Estamos comendo esse pão. Eles comeram codorna. Deus ficou furioso. Mandou carne. Mandou codorna, eles comeram até. E eles. Que Deus mandou os cordões que eles comem e se entupiram, acabaram morrendo. Rocha, pode falar quando eu escutar. Ele está falando que só nessa parte morreu muita gente, que Deus mandou as codornas. Morreu com a carne na boca ainda. Buscado de tanta comida. Então, a Canaã era como se fosse um céu. As pessoas tinham aqui. Interessante que Canaã era habitada. O povo estava lá. Um povo que não era povo de Deus. Estava lá. E Deus já programou em tirar aquele povo dali e colocar aquele povo que estava no Egito, que era povo dele. Veja bem. E quando eles estavam chegando, Deus disse, olha, eu estou tirando aquele povo do Egito para pôr vocês, porque aquele povo, eles queimam seus filhos em sacrifício para outros deuses. Eles adoram a imagem, Deus de pedra, eles não temem a mim, Deus dizendo para eles, não temem a mim. Eles se prostituem de todas as maneiras, pai com filha, irmão com irmã, de todo tipo a prostituição. Então Deus falou, olha, não quero que vocês façam essas coisas, não se misture com eles, E por causa dessas coisas que eles fazem, é que eu estou tirando eles de lá e pondo vocês. Se vocês fazer a mesma coisa que eles fazem, vocês também vão ser eliminados. E Deus pôs eles lá em Canaã, e lá mesmo eles começaram a casar com as pessoas do outra nação, da nação vizinha, que não era para fazer isso. Então começaram a adorar as imagens deles ali, começaram a sacrificar seus próprios filhos. Foi por isso que veio Nabucodonosor e levou eles cativos para Babilônia. Você viu lá aquele menino lá, chora Israel? Então Israel agora chorou porque o rei de Babilônia veio, ganhou a guerra e levou eles cativos. E esses cativos passaram 70 anos lá. E o rei veio mandado de Deus. Babilônia veio mandado de Deus. Nabucodonosor foi um chicote que Deus usou. Fala que Nabucodonosor é um chicote de Deus. Usou Nabucodonosor para dar uma surra no povo de Israel. Para dar um exemplo, um castigo. E foi um castigo bravo, castigo feio. Que até nessa época foi Daniel. Foi junto. E Daniel era um homem temente a Deus. Interessante. Quem não compreende, né? Mas por que Deus levou Daniel se Daniel era justo? Se Daniel era um temente a Deus. Daniel não estava fazendo nada errado. Por que foi castigo também? Deus sabe por quê. Daniel chegou lá, evangelizou Babilônia. O próprio rei Nabucodonosor reconheceu quem era Deus e se tornou um temente a Deus. Ainda disse, qualquer que falar sobre o Deus de Daniel, a sua casa vai virar monturo, vou acabar com ele, com a família dele tudo. Porque não há outro Deus igual ao Deus de Daniel. Está vendo? Por isso que Deus levou Daniel para lá, para Babilônia. E as pessoas não compreendem, né? Então Deus foi fazer milagre lá, mostrar que ele era Deus através do seu servo Daniel. Vamos encerrar. Deuteronômio, nós estamos em 8. O senhor leu até o 20, se eu não me engano. Agora nós vamos para
Deuteronômio 10. Deuteronômio 10. Acharam? Deuteronômio 10. Do 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13. Irmão Taquinho, por gentileza, lê os 10, 12. 10, 12. Isso. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Está vendo? O que é que Deus quer de nós, meus irmãos? Agora, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos. Deus trilhou 10 caminhos, né? Deus trilhou 10 caminhos. E Ele está dizendo, eu quero que você ande em todos os caminhos de Deus. Aquele caminho que Deus trilhou. Por que eu só vou andar em 9? E dizer, o outro não precisa. Se Deus está dizendo que tem que, se Ele fez 10 caminhos, Ele fala, eu quero que você ande em todos os meus caminhos. Feliz daquele que andar em todos os caminhos de Deus. Feliz daquele que não for na conversa de pastor, de falsos pastores. Feliz daquele que obedecer a palavra de Deus, como ela está aqui. Gente, é uma memória fraca do ser humano achar que se ele não obedecer o que está na Bíblia e for por conversa dos outros, ele será salvo. É uma memória fraca. Porque a Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia diz que todos os mandamentos de Deus são verdade. Se você não usar a verdade, você usa a mentira. E Deus fala que os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Então nós precisamos usar a verdade de Deus toda. Porque se eu deixar um caminho, eu estou achando que aquele caminho não é verdade. Por isso eu não fui nele. Então eu estou desfazendo de uma verdade de Deus. Vocês estão entendendo? Estou desfazendo de uma verdade de Deus. E em Tiago diz, pois qualquer que guardar, que andar em todos os caminhos, mas deixar um caminho sem andar, vai se tornar culpado de todos os caminhos. Não adianta você ter andado nos 9 caminhos e deixado aquele caminho sem andar. Por quê? Você disse que aquele caminho não era verdade. E quem que fez aquele caminho? Foi o dono da verdade. Deus é o dono da verdade. É a própria verdade. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Oi.
soberano Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Nós te curvamos em tua presença, Senhor, em reconhecimento à nossa pequenez diante da tua grandeza, Senhor Deus. Nós queremos agradecer, Senhor, por esses momentos maravilhosos que nós passamos aqui, Senhor Deus, louvando e bendizendo o teu nome. Também, Pai, aprendemos um pouco com a tua palavra e te pedimos que teu Espírito Santo continue nos ensinando, Senhor. Abre o nosso coração e a nossa mente para nós absorver a tua palavra, Senhor, e praticá-la, Senhor Deus. Pai, neste momento eu peço uma bênção para os nossos familiares, Senhor, para que eles possam, Senhor Deus, através do teu poder, Senhor, que teu Espírito maravilhoso possa abrir a mente deles, para que eles possam, Pai, aceitar Jesus como Senhor de sua vida, Senhor Deus. E assim, Pai, nós unirmos juntos e cantar louvores ao teu nome, porque só tu és digno de toda a honra e toda a glória. Pai, agora eu oro pelas pessoas enfermas da tua casa, Senhor Deus. Tem de misericórdia, restaura cada filho teu, Senhor, segundo a tua vontade, Pai, porque eu não tenho mérito algum, mas esses méritos que nós estamos aqui reivindicando vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Dai-nos a tua paz e a tua proteção, Senhor. Abençoa todo esse povo que aqui vieram, Senhor Deus. Fala seus corações para vir mais vezes para aprender mais de ti, Senhor. São bênçãos que peço, confiante nos méritos de teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Entendeu? Vai com Deus. Obrigado por ter ficado aí para ouvir a palavra de Deus. É isso aí. Com essa fé, com essa esperança. Bora, irmão. Eu acho que minha mãe fez um arroz doce lá, viu? Tem que passar lá. Mas não vai ter, não. A moça falou lá. Vamos entrando. Não. Cadê minha mente? Que eu gosto. O Elze só chega no final para comer. Eu grande chamo. Ei, olha aqui. Coisa bonita aqui. Fica à vontade, irmão. Você gosta de gordo? Dá licença. Toda, fica à vontade. Por quê? Mais longe de que eu. Vai lá, Danda, ajudar a mãe lá. Danda, ajuda a mãe lá. Ei, Pedro, vamos comer um negocinho aqui. Tá bom, então Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Tá Vai nada, tem que sentar aqui um pouquinho. Isso. Senta aqui, irmão. Senta um pouquinho. Parece. Na verdade não tem jeito. Só deu uma chuva. Não, mas é assim, cara? Às vezes tem que mudar conforme que a música. Mas não é perfeito, não tem que ficar. Não, mas eu tô lá.
Assim você tá errado já. Não pode escapar. Não pode. Obedece dele. Não vou querer não. Na hora que ele ligou, Embaixo. eu tava comendo. Mas daqui dentro, dá pra ver. Não, lá dentro. Ou então tira aí. Deixa eu segurar agora. Só isso, tá bom. Vai. Toca. Você não pode encostar o dedo na outra coisa. Tem que ser só naquela. Quando a gente vê, já tá vendo. Vem, cara. Não é tão fácil assim, né? Não é tão difícil. Os dois só parados. É, só tô mexendo os dois. Atrás do seu Milton aí, ó. Espírito Santo, olhe por mim. Não é tão fácil hoje. O Espírito de Deus está neste lugar. Quer sentar, seu Milton? Não quero não. Não, eu estava vazio, não quis sentar porque eu vou me levantar. Mas tem bolo lá. Já fica assim de bolo? Já é peso. Ah, verdade? Não. E as pessoas Bom, depois você pega lá então. não. Até amanhã, eu acho que não. Eu vou em rua, Tá bom. Tá bom. Vai amanhã, rapaz. Aquele rapaz. Tô comendo agora. Não, esse é o seu. De manhã pro Esse irmão. é o que fala feio. Amanhã vai com Deus. Deus acompanhe. Irmã, Deus o abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Ô, gente, tchau pra vocês. Tchau pra senhora. O restante de semana na paz do Senhor. Tchau Eu também. Tchau, irmão. Vai com Deus. Irmão, vai com Deus. Eu também. Eu não quero bolo. Vai tomar comigo. Não cabe em mim. Ninguém vai jantar? Volta. Vai ganhar um filho desse. Vou levar essa câmera pra filmar você comendo. Mostra aqui, ó, vamos comer aqui, vai lá. O seu filho chama Franklin. Franklin, não é? Franklin Fagner. Eu lembro dele. Diferente. É raro nesse nome. Ele tá casado já, não tá? Aqui, ó. Ah, seu desenho. Mulher, assim, as netas. É, duas netas, dois netos. Epa. É, dois do Frank e dois da Fabiola. Mas eu esqueci, hein? Então, a Fabiola tem duas Aquele meninas. tapoiano na sexta-feira pediu. Nós enrolou. Até deve ser funcionário que leva as coisas e põe na geladeira. E eu tinha trazido, mas não como. E você deu os presentes para a criança. Não, também, eu não meu gosto. pai. Eu não gosto. Pra mim, arroz aqui é só salgado. Já comi muito bolo, já. Mas falou que levar essa cama pra filmar eu comendo. Que aqui eu não como lá. Vou levar esconder lá, deixar ela comer. Você acredita que ela vai jantar ainda, hoje? Eu não. Não? Olha, aqui não tem a câmera lá. Filho, vou chegar, gente. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, vai com Deus. Boa noite. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Passou até chão. Filho Ah, já tô tentar. Mas vem a Adelina, já foi?
Já para nós ir embora. Eu não vi ela. Vai chover. Em nome de Deus. Hã? A responsabilidade que temos. Ele não arrumou nada hoje. É muito grande. Mas eu esqueci, não ia. Ai, Se eu tocar brita de samba, isso aí não é vida pra ninguém. cala Não. sua boca. Nem ouvi. Dá meu óculos. Mas eu fiquei pensando, se meu filho, se ele é minha propriedade, no dia que ele passou, que ele foi pro hospital, por que eu não consegui entrar lá dentro do quarto? Por que eu não consegui ficar bem próximo dele? Mas ele não podia. É porque ele não é minha propriedade, ele é propriedade de Deus. Eu não estava lá, mas Deus estava lá. Então, comigo. é isso aí mesmo. Boa noite pra vocês. Deixa eu descer devagarinho. Você sabe o que significa essa palavra peculiar, pai? Deus fala que nós somos propriedade peculiar. Peculiar. Chama eu. Deus abençoe também. Essas coisas que Não sei. olhando mesmo. Não sei. Tchau, cara. Tô com Deus. Bom, Boa semana, viu? tá? Obrigado, você também. Tchau, gente. Amanhã eu tô aqui pra estar casa. Vai limpar, vai arrumando lá, pra mim chegar e pintar já. Não, quando eu chegar. Aí eu vejo se eu tava aqui da manhã atrás. Uhum. Tá? Até na sexta-feira eu tava aí. Aí no sábado assim. Sábado não, pelo amor de Deus. Mas ele vai vir? Amanhã? Não, se eu chegar aqui da manhã já tava comendo mesmo. Até sexta eu tava aqui. Tá. Pode fazer, né? Na sexta pode fazer, não pode? Não, você sexta tá pode, né? falando isso? Porque se você vier, mas você está trabalhando, você sabe da casa vai pedir um instantezinho, um caminhão, carro, e esse rapaz. Você não falou desse jogador hoje? Não, mas ela guarda, né? Ela guarda, eu digo que a gente já Por passa isso lá e que pega, eu tá? não falei nada, porque tá guardado. Aí eu digo que a gente pega lá, senão. Ela sabe. Tá, tchau, Ricardo. Com Deus, tchau. Vai com Deus, obrigado, viu? É pequenininha, grandona. Não, só dia de semana eu vim aqui. Eu venho sexta-feira. Tá bom. Meu pai esqueceu de explicar. Tá. Hoje é coisa muito importante que tem que ser explicado. Que mesmo quando a gente se afasta e vem esses 7 espíritos ruins, porque tem pessoas que Cada um traz uma, tem esse. Sim, mas, Não, mas é bom ficar bem explicado, porque nesse ponto, porque às vezes tem pessoas que têm filho, família, que aconteceu isso de se afastar e os 7. Parece que agora a pessoa está num estado pior e não tem mais Não, jeito. é 14 mesmo. Não é 7, é 8. Não, 14, tem um livro, é 14, cada um traz um. Quando está desocupado, que não tem o Espírito Santo de Deus mais dentro do coração da pessoa, aí ele vem e traz. Né? Sim, mas onde eu quero chegar é o seguinte. Às vezes nós temos filhos, parentes que estão afastados, e não ficou claro que mesmo aquela pessoa, com aquele monte de demônios, ainda enquanto tiver uma luz, se arrepender, Jesus está disposto. Claro. Né? Aí no meu pai não explicou isso, mas é bom deixar bem explicado, que tem pessoas que pensam, se a pessoa volta a estar com mais agora, está perdido, não tem mais jeito. Tem pessoas que às vezes tem um pouco a cabeça meio fraca. Mas só que é muito difícil. Uhum. Mas não é impossível para Deus. Mas é difícil para a pessoa. É Isso é difícil. muito difícil. Então aí. É comum só, te dá um trabalho tremendo. Agora se a pessoa 7, Uhum. você. Então, mas era isso que eu queria que meu pai tivesse explicado. Porque tem pessoas que têm filho, parente afastado, sai daqui achando que não tem mais jeito para aquelas pessoas. E ele tinha que ter explicado que ainda há jeito. Né? Você sabia que às vezes eu maltrato aquela pessoa. Você sabia? Isso que eu ia falar. Você sabia que às vezes eu tenho um filho que está afastado, mas eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia. Aí eu escuto uma pregação falando assim, aí eu volto para casa mais triste. Eu volto para casa triste, eu fico com um era difícil pro meu filho. Eu queria que ele falasse Hein, pai? Que essas pessoas estão na mão de Deus. Estão na mão de Deus, então. Estou falando aqui, pai. Depois que você contou toda aquela história dos demônios que veio para a pessoa,
Era bom que eu tivesse falado para ficar mais claro, para dar até um conforto para uma pessoa.